Sabe aquela ideia que a gente sempre escuta? Que para um país prosperar, o único caminho é a austeridade fiscal, é apertar os cintos, mas e se não for bem assim? Pois é, a gente vai mergulhar aqui numa análise que, olha, vira de cabeça para baixo essa sabedoria popular sobre como os países de fato enriquecem. A gente vai ver que essa tal sabedoria aceita pode ser, na verdade, mais uma estratégia para manter o jogo como tá do que uma solução que serve para todo mundo. E para entender como isso funciona hoje, não tem jeito. A gente precisa dar um pulo no passado. Ver como as grandes potências econômicas atuais, como é que elas realmente construíram a riqueza delas. A nossa história começa com um exemplo que é simplesmente fascinante. A briga dos Estados Unidos, recém-formados, contra a grande superpotência da época, que era a Inglaterra. Olha só que interessante. O conflito de interesses aqui era claríssimo. A Inglaterra queria que os Estados Unidos continuassem focados no que eles, supostamente, faziam de melhor na época, a agricultura. Basicamente, ser um grande fornecedor de matéria-prima. Mas aí entra em cena Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro americano, com uma visão, assim, completamente diferente. Hamilton simplesmente não aceitou esse papel. Pelo contrário, ele foi lá e escreveu o Relatório sobre as Manufaturas, que era na prática uma contra-estratégia bem detalhada para transformar o país numa potência industrial. E isso, claro, batia de frente com os interesses ingleses. E o plano do Hamilton era super prático, pé no chão. Primeiro passo: esquece essa ideia de ser só um exportador de commodity. Segundo, vamos criar barreiras tarifárias bem fortes para proteger as nossas indústrias novinhas da concorrência esmagadora da Inglaterra. E o objetivo final era dar um respiro, um tempo para essa indústria nascente crescer, se fortalecer e um dia conseguir competir de igual para igual no cenário global. Beleza. Agora vem a parte mais interessante. Como é que esse manual de instruções histórico se conecta com a política econômica de hoje? A resposta está numa metáfora muito poderosa. O economista Ha-Joon Chang batizou essa estratégia de chutando a escada. A imagem é perfeita. As nações ricas usaram uma escada feita de protecionismo e investimento do Estado para chegar lá no topo. E assim que chegaram, o que elas fazem? Chutam a escada, para garantir que ninguém mais consiga subir pelo mesmo caminho. E quando a gente coloca lado a lado, o contraste é gritante. De um lado, o que os países ricos fizeram para se desenvolver: muito protecionismo, muito investimento estatal. Do outro, o que eles pregam hoje para os outros países: livre mercado, comércio aberto, austeridade fiscal. É uma contradição que salta aos olhos. Então, o ponto-chave aqui é que essa discussão não é só uma aula de história. A análise mostra que esse padrão continua sendo uma estratégia geopolítica muito presente hoje em dia. Ok, vamos mudar um pouco o foco agora e falar de inovação. Quem é que financia de verdade as tecnologias que mudam o mundo, que movem as economias modernas? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. Basicamente, existem duas lógicas de investimento que são opostas. O capital privado, por natureza, busca retorno rápido. Ele é guiado por métricas financeiras de curto prazo e, por isso, ele foge de projetos muito arriscados ou que demoram demais para dar lucro. Já o Estado, bom, o Estado pode pensar em décadas. Ele consegue bancar a pesquisa de base, assumir aquele risco gigantesco que é necessário para as verdadeiras revoluções tecnológicas. É como a fonte resume. O capitalismo financeiro, com essa pressão constante por resultados imediatos, simplesmente não tem o DNA para gerar o tipo de inovação de base que realmente transforma uma economia. E é exatamente aqui que entra a ideia do Estado empreendedor, um conceito que ficou famoso com a economista Mariana Mazzucato. A tese dela é que, da mesma forma que o Hamilton protegeu a indústria nascente lá atrás, o Estado moderno é o principal agente que assume o risco e financia a inovação de ponta. E isso não é só teoria, não. É só olhar para o smartphone que está no bolso de quase todo mundo. A internet nasceu como um projeto militar americano, a ARPANET. O GPS, a tela de toque, os microprocessadores, todas, absolutamente todas as tecnologias essenciais que fazem um smartphone funcionar tiveram um investimento estatal gigantesco lá no comecinho. Certo? Diante de tudo isso, quais são as consequências dessa dinâmica para os países em desenvolvimento hoje? E, mais importante, qual é a escolha que eles têm pela frente?
Pois é, a consequência de ter a escada chutada é uma verdadeira armadilha. Países como o Brasil acabam sendo incentivados a continuar sendo uma superpotência agrícola, o que é ótimo, mas ficam presos nesse papel de exportadores de commodities sem conseguir os incentivos ou os recursos para construir uma base industrial e tecnológica forte. É como disse de forma genial a economista Maria da Conceição Tavares: o povo não come PIB. O crescimento do produto interno bruto, que vem só da exportação de matéria-prima, não se traduz automaticamente em mais qualidade de vida para a população ou em um desenvolvimento nacional soberano. E para a gente ter uma noção da escala do que é possível quando se segue um modelo diferente, olhem só esse dado. Em um ano, a China construiu algo em torno de 10 mil navios. No mesmo período, os Estados Unidos construíram menos de 100. É uma demonstração assim impressionante da capacidade industrial que pode ser alcançada com um forte direcionamento estatal. Exato. O modelo chinês é apresentado como um exemplo moderno de uma nação que, em vez de seguir a cartilha da austeridade, resolveu construir a sua própria escada, baseada em investimentos estatais massivos e com uma visão de longuíssimo prazo. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que fica para reflexão. Se todas as nações que hoje são ricas e desenvolvidas usaram o poder do Estado, usaram políticas de proteção para construir suas próprias escadas, o que realmente significa quando elas dizem para os outros países não fazerem o mesmo?